urgente. O que estou prestes a revelar vai abalar as estruturas da República. Uma bomba atômica está prestes a explodir no coração do poder militar brasileiro. Fontes exclusivas confirmam. Generais de alta patente traíram a pátria em troca de dinheiro sujo e promessas obscuras. Meus amigos, o que descobrimos é estarrecedor. Documentos secretos circulando nos bastidores comprovam que alguns dos mais altos oficiais do Exército Brasileiro dobraram o joelho para interesses estrangeiros e entregaram o Brasil na bandeja para os comunistas. E tem mais. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, já prometeu que vai expor tudo. A casa está caindo para os traidores da pátria. O que aconteceu em 2022 foi apenas a ponta desse iceberg macabro de conspiração internacional. Deixe o seu like agora, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Esse é o tipo de informação que querem censurar e que você não vai ver na grande mídia. Comenta aí embaixo o que você acha dessa traição horrenda. Vamos mostrar que o povo brasileiro não está dormindo. Vamos direto ao ponto. O Brasil foi vítima de uma das maiores conspirações da sua história recente. E os vilões dessa história são justamente aqueles que juraram defender a pátria. Freire Gomes, Baptista Júnior, Hamilton Mourão e Gustavo H. Dutra. Esses nomes vão entrar para a história como os maiores traidores que o Brasil já viu. Mas como essa trama sinistra começou? Fontes internas relatam que uma figura estrangeira esteve no Brasil em 2022 e pressionou diretamente os comandantes militares. A conversa foi ríspida, o tom de ameaça, a proposta cooperação em troca de estabilidade, seja lá o que isso signifique. Mas nem todos aceitaram essa falcatrua descarada. Olha só essa bomba. Documentos que estão circulando mostram que esses oficiais não apenas traíram o país, mas receberam quantias enormes de dinheiro para fazer vista grossa. Estamos falando de um esquema nojento que envolveu até mesmo articulações com outros países. É uma arapuca internacional que comprometeu a soberania nacional. E vocês sabem o que é mais grave? Esses generais cometeram um crime de perfídia previsto na Convenção de Genebra. Para quem não sabe, a perfídia é considerada um crime de guerra, que significa usar a confiança do adversário para depois traí-lo com a intenção de matá-lo, feri-lo ou capturá-lo. É muito sério. E por que você não vê isso na mídia tradicional? Porque existe um pacto de silêncio protegendo esses traidores. Mas como diz uma informação que circula nos bastidores, silêncio na caserna não é rendição. É disciplina. É estratégia. É o tempo agindo ao nosso favor. Quem sabe, não avisa. Quem pode, espera. E quando vier, não será com palavras. Fiquem ligados. O que estamos vendo é apenas a ponta do iceberg. Eduardo Bolsonaro, em declaração bombástica, questionou recentemente o motivo pelo qual militares como Braga Neto e General Heleno estão sendo perseguidos, enquanto outros que se venderam estão em cargos confortáveis no governo. Ele fez uma pergunta que ecoa na mente de muitos brasileiros. Você ainda iria para a porta de um quartel, hoje, levando a plaquinha Só as Forças Armadas? Responde para mim sinceramente, você ainda iria para a porta de um quartel, hoje, levando a plaquinha SOS Forças Armadas? Por que é que militares como Braga Neto, Mário Fernandes, General Heleno, dentre outros, Almirante Garnier, por que eles estão sendo perseguidos e outros militares que estavam ali no entorno do governo Bolsonaro, às vezes até em posição de ministro, hoje estão ganhando excelente salário na Polpex, comandando o exército? General G. Dias, que serviu água aos invasores do Palácio do Planalto. Esses daí, que já eram generais durante o período do presidente Bolsonaro, não está acontecendo nada. E a resposta pode estar surgindo em um movimento silencioso que começou em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Relatos começaram a circular e indicam que há provas concretas de que oficiais dobraram o joelho em troca de benefícios pessoais. Mas nem todos se calaram. Alguns desses homens e mulheres de honra começaram a registrar tudo nesse último ano. Hoje, a verdade pode vir porque a caserna está em alvoroço. Informações exclusivas que obtive mostram que o atual comandante do Exército, General Tomás Paiva, foi nomeado justamente porque se alinhou com essa política de submissão. Enquanto isso, o General G. Dias, que supostamente serviu água aos invasores do Palácio do Planalto, não sofre nenhuma investigação. Coincidência? Eu acho que não.
De acordo com especialistas em geopolítica que consultei, essa situação tem paralelos com o que aconteceu na Venezuela, onde os militares foram cooptados gradualmente até que o país se transformou em uma ditadura comunista completa. O professor Miguel Ángel Latouche, da Universidade Central da Venezuela, já alertou em seus estudos que a cooptação das Forças Armadas é o primeiro passo para o estabelecimento de regimes autoritários na América Latina. Olá, pessoal. Essa mensagem aqui vai para as Forças Armadas do Brasil. Comandante do Exército, Mas Arruda, canalha, frouxo. Hamilton Mourão, canalha, frouxo. General Richard Nunes, que eu conheci pessoalmente quando eu não, canalha, frouxo. Ministros do Supremo Tribunal Militar, canalhas, frouxos. O senhor general, sou comandante-geral do Exército. Recentemente, a China publicou dizendo que o exército mais covarde do mundo é o exército brasileiro. É um exército frouxo, é um exército de canalhas. Me refiro isso aos políticos com 4 estrelados. 1, 2, 3, 4 estrelas. Os senhores são canalhas. O exército que nasceu lá no Guararapes, a minha terra, em 1650, é um exército de fibra, é o exército de Caxias. O exército que lutou em Pistoia, Fornovo, nos campos da Itália, do 6º BI de Caçapava, é um exército de homens bravos. O exército do Sargento Wolff é um exército de guerreiros. O senhor, comandante do exército, o senhor é um canalha, vagabundo, pilantra. O senhor tem medo de um homem, o Alexandre PCC. Alexandre, pilantra, criminoso, canalha de Moraes. Se o senhor, como comandante de uma tropa, que são quase 500 mil de homens e mulheres, o senhor tem medo de um homem, imagina numa guerra, hein? Imagina se o senhor fosse no tempo da Batalha dos Guararapes, no tempo de Caxias. Sigam-me quem for brasileiro. General Tomás, babaca, canalha, vagabundo, pilantra. Você não vale nada. Sem vergonha. Braga Neto está preso desde dezembro. Que crime Braga Neto cometeu? Que crime que ele cometeu? Interferiu. E todo mundo está calado. As Forças Armadas Brasileiras, na Força Aérea, desde 1º de janeiro até hoje, mais de 20 oficiais deram baixas. Os nossos caças alados, do Setapua, do Nero Moura, que lutaram nos campos da Itália, que voltaram voando para o Brasil com seu Jamboque. E a Constituição Federal do Brasil é clara no artigo 142. As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes, constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Quando generais se vendem a interesses estrangeiros, eles estão violando diretamente seu juramento constitucional. O que podemos esperar agora? Com Trump de volta à Casa Branca, provavelmente veremos uma reviravolta nessa história. Fontes internas do governo americano afirmam que o presidente já tem conhecimento dessa situação e não vai deixar barato. Dados secretos indicam que grande parte do exército brasileiro não concorda com a situação atual e agora tem o apoio dos Estados Unidos caso decidam agir em prol da democracia. Isso pode fazer com que as autoridades mergulhem dentro do caso e iniciem uma investigação sem precedentes na história militar brasileira. A expectativa é que nos próximos meses, com a pressão internacional aumentando, documentos sejam vazados e mostrem toda a extensão dessa trama macabra. Pode ser que estejamos à beira de uma das maiores crises institucionais da história do Brasil. Situações semelhantes ocorreram no Chile durante os anos 70, quando agentes americanos influenciaram diretamente as forças armadas locais. A diferença é que agora, com Trump no poder, os Estados Unidos podem estar do lado oposto, pressionando pela verdade e não pela submissão. E vocês podem anotar,
há muito mais por trás disso tudo. Especialistas militares com quem conversei sugerem que documentos classificados estão sendo preparados para vir a público no momento certo. O cerco está se fechando para os traidores. Meus amigos, estamos diante de uma bomba relógio prestes a explodir. Os generais que traíram o Brasil estão com os dias contados. O império da impunidade está ruindo. A batata está assando para Freire Gomes, Baptista Júnior, Mourão e Dutra. Trump não vai deixar essa traição passar em branco. E com o apoio americano, pode ser que vejamos uma reação dentro das próprias Forças Armadas brasileiras. A casa caiu para esses traidores da pátria que venderam nossa soberania. O artigo 42 do Código Penal Militar é claro: quem trai seu país ou ajuda o inimigo pode ser condenado à reclusão de 20 anos até prisão perpétua. Esses generais supostamente vão pagar caro por suas ações. E o mais importante, o povo brasileiro merece saber a verdade. Não podemos permitir que nossa história seja reescrita por traidores e comunistas. A luta pela liberdade e pela soberania nacional nunca vai acabar. O que você acha? Será que esses generais devem ser investigados e punidos? Será que o Brasil ainda tem chance de recuperar sua soberania? Deixa seu comentário aí embaixo. E me conta também, de qual cidade você está assistindo esse canal? Lembre-se, a história não acabou. Ainda há patriotas dispostos a lutar pelo Brasil. E como diz aquele ditado, o bom filho a casa torna. A verdade sempre prevalece, por mais que tentem escondê-la. Que viva Cristo Rei!